Olha, notícia aqui importante, ó. Deputado da família imperial brasileira é denunciado por divulgação da lei anti-Sharia. A PGR recebeu uma representação criminal contra o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PL de São Paulo. Ele está sendo acusado de discriminação contra a comunidade islâmica por causa da divulgação de um projeto de lei anti-Sharia. A proposta afirma buscar o impedimento da imposição da lei islâmica no Brasil e proteger a soberania nacional e direitos fundamentais dos brasileiros. A representação, afirma que a comunicação utilizada para promover o projeto associa o Islã ao terrorismo internacional. O Islã não tem nada a ver com terrorismo, são os esquimós que tem alguma coisa a ver, E retrata muçulmanos como uma ameaça à sociedade. Dá um pulo na Irlanda, que aí o pessoal tá batendo um papo sobre esse tema lá. Nesse momento, vamos escutar aqui o Princeso falando sobre que projeto é esse. Sobre uma lei, a Lei 824/2026, da sua autoria, que o objetivo central é impedir a aplicação da Sharia, das normas baseadas na Sharia, da lei islâmica no Brasil. Você fala um pouquinho sobre esse projeto e se o senhor acredita que terá sucesso nos seus pares no Brasil? Sim, já está tendo sucesso. Alguns deputados já vieram querer pedir coautoria, querem participar desse movimento. E, de fato, a gente está tendo uma adesão muito importante, não só da sociedade, mas também dos parlamentares. O que falta é colocar isso a voto. O presidente Mota, assim como a Câmara que ele lidera, eles não querem pautar isso, não querem nem enviar para a comissão o projeto para que seja discutido. Então você veja o nível de medo que eles têm com relação a querer discutir esse tema. Mas ele é um tema fundamental. Por que é fundamental? Você diz assim, mas isso é tão pequeno. Porque eu tenho certeza, que o plano vai ser, deste ano para o próximo ano, aumentar ainda mais o número de imigrantes, aumentar ainda mais a força política, e a partir de 2028 eles vão querer fazer o mesmo que eles fizeram na Europa e o mesmo que eles fizeram nos Estados Unidos. Eles vão querer conquistar a prefeitura de uma grande capital aqui do Brasil, com um líder islâmico, talvez não seja ele islâmico, mas que vai promover todas essas benesses em prol de uma lei da Sharia, que a lei da Sharia, só para deixar claro aqui, ela é antagônica ao nosso meio de vida. Ela é antagônica a você ser brasileiro, praticamente. Ela é contra as mulheres, contra as crianças, contra qualquer outra religião. Então o Brasil tem diversas matizes religiosas, diversas práticas religiosas. Só que uma delas, que é a mais agressiva, que é a mais intolerante, é essa quando você aplica a lei da Sharia. O muçulmano que aplica a lei da Sharia é o muçulmano mais radical que existe. Existe até Então a gente tem que blindar o Brasil da lei da Sharia. É simples. Ou a gente blinda a lei da Sharia no Brasil, ou o Brasil acaba. Então a gente precisa ver o que é a experiência que está acontecendo nos diversos outros países, antecipar os problemas, tá? E agora que a gente pode faltar isso. Daqui a 2, 3, 4 anos vai ficar muito difícil, tá? Então a gente precisa ter esse bem agora. E o que acontece? Aí você fala assim, mas isso não é uma afronta à religião muçulmana? Claro que não. Porque você veja, em países muçulmanos, de maioria muçulmana, e que eles de fato se consideram um Estado até não laico, um Estado democrático, muçulmano, eles não aplicam a lei da Sharia na sua integralidade. Talvez uma parcela aqui e ali, algumas coisas, mas não toda ela. E nos Estados islâmicos que aplicam toda a lei da Sharia são os mais atrasados do mundo. Estou falando de Afeganistão, estamos falando do Iêmen, são os países mais pobres, mais aparelhados, porque são tão opressores e só vivem debaixo de ditadura. Eles não conseguem ter qualquer abertura de criação de riqueza, de você ter uma classe média pujante. E você veja os Estados islâmicos que não aplicam a lei da Sharia na integralidade são riquíssimos. Estamos falando de Arábia Saudita, Omã, Catar, os Emirados Árabes, a própria Jordânia, temos agora o Egito também. Todos eles combatem todo esse movimento da Irmandade muçulmana que quer implementar a lei da Sharia até nos países muçulmanos. E os maiores sofredores lá da lei da Sharia são os próprios muçulmanos. E agora a gente está vendo o desdobramento disso na Europa e nos Estados Unidos, que é um prefeito que é muçulmano, está querendo aplicar a lei da Sharia, o mesmo está permitindo uma série de preceitos que já fazem parte da lei da Sharia. Então isso já é um prejuízo para a sociedade tremendo, ver isso no seu país. Então a gente tem que se blindar disso e está dizendo, olha, não vamos não permitir a fé muçulmana. Está permitida, mas a aplicação, promoção e execução da lei da Sharia, isso não é permitido. Então eu acho que é uma maneira de pacificar esse tema e eu espero que os deputados, eu espero que tenha mais atenção da opinião pública com relação a isso, porque isso é a nova onda. Eles já gastaram mais de $1 trilhão esse movimento aí. $1 trilhão nos últimos 15 anos para fazer essa promoção, 15, 20 anos. Então você veja, compare isso com os orçamentos de defesa, orçamentos de segurança pública, ou seja, é monumental, o que eles têm gasto, tanto em criação de grupo islâmico terrorista, como financiamento de mídia, compra de universidades, compra de governos, corrupção de governos. Então tudo isso está dentro desse orçamentão aí, gigante. Então a gente precisa combater agora com a força popular, que é a única coisa que é maior do que esse orçamento. Você tem ideia de coisas para colocar em votação? Pois é, a gente nem sequer está discutindo, porque a mesa da Câmara não está com medo. Então a gente precisa de pessoas mandando recado lá para o Mota para pautar o projeto e que seja um volume interessante. E alguns deputados também que possam me acompanhar para fazer esse pedido. Estou pedindo ajuda lá da bancada evangélica, estou pedindo ajuda também da bancada católica. É importante que a gente faça esse levante. É um levante social, é um levante de comportamental e de defesa. Talvez as únicas coisas
coisas certas que estão na nossa Constituição, que é o nosso meio de vida. Está lá a nossa liberdade religiosa, liberdade de expressão, nossa proteção das crianças, toda a questão da proteção das mulheres e a igualdade perante as leis. Tudo isso está lá na nossa Constituição. Por mais que eu sou crítico da Constituição, tem coisas boas lá. Isso é uma das poucas coisas boas que está lá. E agora, você aplica a lei da Sharia ou permite a lei da Sharia, isso é um confronto direto, é como puxar o tapete do último resquício positivo que existe na Constituição de 88. E fragiliza toda a sociedade. Nós estaríamos aí num conflito social que a gente nunca viu antes. Tá? Como a gente está vendo aí na questão europeia e norte-americana, né? Só está crescendo. Aquilo, a vertente de conflito social, embate social, é brutal. E você tem. Agora, a gente precisa deixar bem claro aqui que é o grande culpado disso, tá? O grande culpado disso chama-se esquerda brasileira. A esquerda brasileira, assim como a esquerda internacional, se transformou num grupo destrutivo. Eles não têm uma proposta de construção, eles têm uma proposta de destruição. Então eles ajudam grupos terroristas, ajudam o narcotráfico, ajudam todo tipo de criminalidade, ainda mais hedionda que você possa imaginar. E você está agora usando um movimento que é religioso, supostamente tem essa fachada de proteção de liberdade religiosa, mas através dessa fronteira entra aí os subversivos que vêm promover uma lei da Sharia que é completamente destrutiva da sociedade. Então a gente precisa tomar muito cuidado que esse é o novo fronte de batalha, né, em que pede a gente está vendo conflitos internacionais estamos vendo cada vez mais crescentes, nós também estamos vendo a subversão cada vez mais crescente, um fronte que a população brasileira está ficando mais alerta a isso, mas que é um fronte mais efetivo, né, a subversão por dentro, a destruição por dentro de todo o tecido social. É isso que a gente precisa ter muito cuidado. Então isso está sendo fragilizado por esse grupo criminoso que está no comando do Brasil. Né? Eles querem ver essa destruição da sociedade porque a sociedade é contra eles. A sociedade está se levantando contra o sistema que os criminosos criaram. E agora eles trazem de fora, importam essas vertentes estrangeiras para fazer a desmobilização dessa força antagônica ao sistema. Então é isso que a gente precisa entender, como é que o novo fronte de batalha, como é que está sendo travado. Eu acho que a gente vai ter muito sucesso assim, tá? Eu acho que eu estou muito esperançoso com isso, porque é inexorável. E o brasileiro, quando ele começa a tocar em questões de família, em questões de seu próprio comportamento, ele se levanta de uma maneira muito mais forte, muito mais contundente do que qualquer outra causa. E essa causa é uma causa profunda. Toca aí no cerne de como é que ele vai viver a vida dele. Então eu acho que a gente vai ter sucesso. Infelizmente agora não é o momento, esse sucesso não está materializado, mas a gente vai ganhar isso. Obrigado, então. Você faz ideia do que é a Sharia? Do que eles propõem? O que é essa imposição que está chegando aí? Eu tenho alguns pontos aqui que eu posso lembrar para vocês, que é o seguinte: um primeiro ponto interessante da Sharia é que, obrigatoriamente, a religião tem que fazer parte do Estado. Seja como for o cargo que essa pessoa ocupe, é obrigatório que a religião faça parte do Estado, tá? Então, toda lei que é produzida por alguém que é adepto à Sharia, seja ele parlamentar, seja ele constituinte, prefeito, seja ele que for, tá? A legislação ela tem que derivar diretamente do que diz o texto religioso. Isso aqui é interessante, porque a esquerda está apoiando isso. É o que o Luiz Felipe falou. A esquerda apoia a destruição da sociedade para que eles se apresentem como os salvadores. Só que eles estão brincando com fogo, porque esse movimento radical islâmico, esse tem vários tons de cinza para o Islã, esse movimento radical, ele é civilizacional, ou seja, ele substitui aquilo que existia antes. Então, se a esquerda acha que vai chamar o Islã para destruir a sociedade, para se dar bem, eu queria lembrar os esquerdistas aí que os visigodos que estavam em Portugal tiveram uma ideia brilhante das suas lutas internas, atravessar o Mediterrâneo e lá no Marrocos pedir ajuda ao pessoal do Marrocos para as guerras internas lá em Portugal. Quando os islâmicos atravessaram o Mediterrâneo, saíram lá do Saara, com a bunda cheia de areia, chegou lá, viu aquele negócio verde, lindo, maravilhoso, aquelas plantações ali, as oliveiras, né, as parreiras, tudo ali brilhante, tem muito vinho, muito azeite, aquela maravilha, aquela vida maravilhosa ali, Portugal, Espanha, os caras nunca mais saíram. Quer dizer, ficaram 800 anos lá. 800 anos lá. Então, eles são um grupo de substituição. Substitui, não todos, tá? A gente tem, dos marés que chegaram aqui escravos, os islâmicos sempre teve no Brasil. Quem é de Botafogo, Rio de Janeiro, sabe que lá na praia de Botafogo tem uma região chamada Morisco, porque ali existia, né, como é que é o nome da igreja do Islã? Agora me falou. Ali tinha sinagoga, esqueci o nome agora. Tinha lá uma igreja islâmica, ali, esqueci o nome. E hoje não existe mais, tá? Mas a região continua sendo chamada Morisco, tá? O médico do Olavo de Carvalho, o doutor médico islâmico. Então aqui na nossa sociedade, você tirou Rio de Janeiro, né? O Dom Pedro II viajou para o Oriente Médio, foi para o Egito, rodou aquele do lado, ficou encantado com a maneira como o povo do Oriente Médio faz negócio, faz comércio, tá? Então, eles convidou o pessoal aí do Rio de Janeiro. Ele falou: pô, eu queria que o povo brasileiro aprendesse a vender como vocês vendem. Como vocês são vendedores de milhares de anos de experiência, né? Judeus, islâmicos aí, tá? Centenas de anos, né? Então, é fundada no Rio de Janeiro a Rua da Alfândega, com esses imigrantes. Eles ajudam a fundar a Mesquita ali de Botafogo. Esqueci o nome, era Mesquita. Obrigado, Adeilda, obrigado, tá? É Mesquita. Sempre vivemos. Então, como a gente falou, o problema não é a religião, não tem independentista ali. O problema é a parte radical, que a primeira que eles vão fazer, obrigatoriamente eles têm que misturar a religião com o Estado, obrigatório, tá? Eles têm outro problema da Sharia, que é a punição por apostasia. Vocês sabem o que é isso? Tá? Em algumas interpretações ali tradicionais do Islã, você, inclusive em certos países ali ocorrentes, você tem, e na Sharia é certo de acontecer, se você abandona o Islã, isso é tratado como crime grave, punido até com a morte. Se você abandonar o Islã, imagina isso. Aqui no Brasil, o cara lá se apaixona pela morena, condenado à morte porque abandonou o Islã, aqui no nosso território. Você tem na Sharia a parte da blasfêmia, que é o seguinte: se tiver crítica ao Maomé, se tiver alguma crítica ao Corão, ou a alguns aspectos da religião, a punição pode ser severa, a punição pode ser a morte. Para mim, para vocês e para quem está dentro da religião, tá? Dentro da Sharia, a diferença legal que existe entre homens e mulheres é abissal, tá?
Então, envolve questão de herança, muda, testemunho judicial muda, tutela familiar muda. A mulher, em alguns países, é tratada como lixo, tá? A Sharia permite a poligamia masculina, tá? A poligamia feminina é proibida, mas a poligamia masculina é permitida. É permitido relacionamento com criança na Sharia. Na Sharia você tem restrições a comentar outras religiões. Não pode, punido gravemente, tá? Na Sharia, a punição da homossexualidade é a morte. Não é você, eles não querem saber o seguinte assim, você é um islâmico gay, não é isso não. Você não é islâmico, passou na minha frente, é gay, eu olho pra você e você está condenado à morte. Se ele tiver oportunidade, ele vai querer executar a tua pena, tá? Então, você tem uma exigência de vestimentas obrigatórias, principalmente para as mulheres. Você sabia que eu vi um vídeo desse esses dias, né? O homem sai para trabalhar lá no Islã, a mulher fica em casa. Aí se ela tiver um problema de encanamento, só pode consertar o cano se for um parente do marido ou um parente dela. Aí, por que me chamou a atenção disso? Foi uma matéria dizendo que a quantidade de mulheres islâmicas que eram especializadas em encanamento hidráulica. Foi, ué, mas por quê? Porque não pode receber terceirizado, gente para fazer serviço dentro de casa que não seja da família. Aí a mulher ela vai aprendendo eletricidade, aprendendo hidráulica, aprendendo um monte de coisa para não ter que não seja possível a visita de ninguém dentro da casa que não seja o marido. Então as punições vão variando de país para país, mas quando chega na Sharia, cara, aí o negócio é brabo, tá? Então é obrigatório na Sharia, na hora da divisão de herança, o homem recebe muito mais do que a mulher na herança. A mulher precisa da decisão masculina para tudo que ela vai fazer na vida. Então, ele muda dentro do nosso país, ele muda uma série de regras, conceitos, tradições, costumes e tal, dentro da sociedade, e a esquerda apoiando. Então, isso é interessante para você mais uma vez confirmar que a esquerda não tem nenhuma pauta, ela só tem o objetivo de permanecer no poder e não sair de lá. Para isso, ela usa as pautas como se fosse papel higiênico. Como pode, né, você ter a esquerda defendendo ao mesmo tempo o direito das mulheres e apoiando a Sharia? Quer um exemplo? Vamos lá. Aqui, ó. PL da censura voltou disfarçado de pauta identitária. O deputado aqui, Tabata Moral, quer mudar a lei para permitir a derrubada de contas e perfis nas redes sociais. Quem vai definir o que é menosprezo? A esquerda. O alvo nunca foi proteger ninguém, o alvo é calar a oposição. Mais uma pauta aqui, ó, que conecta com essa anterior que a gente estava falando. O mesmo grupo que apoia a Sharia é o que apoia a construção desse arcabouço jurídico que dá essa ultra proteção para as mulheres, que na verdade é um disfarce para colocar um mega poder na mão da esquerda para jogar em cima dos inimigos. Por exemplo, eles não podem me tirar do ar. Tem que ter um argumento, alguma coisa. O que eles fazem? Ó, o Palhaço fez um vídeo criticando a Tabata Amaral, então ele é misógino, ele é racista, ele não sei o quê. Aí usa isso para prejudicar o inimigo político, né? Não tem nada a ver com defesa das mulheres. Discriminação contra mulheres em razão da sua condição de ser mulher. A fim de preservar a uniformidade conceitual da legislação penal e processual penal sobre o tema, propomos a substituição dos termos ódio e aversão previstos no projeto para a caracterização da misoginia pelas expressões menosprezo ou discriminação em razão da condição de mulher. A nova versão estão brigando pelas palavras. Mas tudo é cientificamente manobrado, tá? Tudo é sempre muito vago. A gente cria o alçapão, a armadilha. Depois a gente entrega para o judiciário fazer o resto do serviço. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o mesmo grupo político que cria os superpoderes para as mulheres e que ao mesmo tempo libera a Sharia. É o mesmo, mais uma vez confirmado que a esquerda não tem pauta. Ela usa as pautas para aumentar o poder que eles querem usar contra os adversários para eles se permanecerem, perpetuarem ali no poder. Beleza? E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado por ter visto a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços.
pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, meu eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para a gente continuar aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.